Teatro Municipal, onde vai começar a manifestação contra o aumento da tarifa de ônibus. Do meu lado está o Pedro, um dos líderes da manifestação. Pedro, como que vai ser a manifestação hoje? Nós vamos caminhar pelo centro de São Paulo, dialogando com a população, trazendo mais pessoas para essa causa justa, que é a causa do transporte, de maneira pacífica. A sociedade está mostrando que não aguenta mais, né? Que está se mobilizando e que exige mudanças. Então é um direito previsto ao cidadão manifestar o seu descontentamento em qualquer situação que seja individualmente, ou seja em grupo, ou seja em grandes massas. A maneira como está sendo feita é que pode ser questionado. Eu acho uma manifestação incrível daqueles que se dispõem a educar, a tratar, a cuidar, a amar. Porque verdadeiramente, quando nós tratamos bem da criança e do jovem, nós teremos adultos melhores. O nosso movimento é um movimento que quer o diálogo com a sociedade. Infelizmente, muitas vezes as pessoas veem uma ação de uma minoria muito minoritária e querem dizer que essa é a ação do movimento como um todo. Parece que a polícia acabou de prender alguém e é por isso que os manifestantes estão um pouco revoltados. A polícia acabou de fazer um paredão, mas eles conseguiram prender alguns manifestantes e jogaram spray de pimenta, tanto nos manifestantes como na imprensa. E esse é só o início da manifestação. A senhora está aqui bem na frente da manifestação, né? O que a senhora está achando disso? Eu acho bacana, né? Bacana, né? Só eu queria ir embora, por favor, que eu tô com criança. Eu concordo, desde que não fosse atrapalhando a vida dos outros. Você tem o direito de se manifestar, é óbvio, só que também não pode tirar o direito das pessoas de ir embora, de se deixar de se locomover. E vai virar ruaça, né? Como tudo que acontece aqui. Infelizmente é assim. Então a senhora discorda do protesto? Dessa forma, sim. Acho que tem que ter uma manifestação de acordo com a Constituição. A desorganização começa quando a polícia vem querer dispersar os atos pacíficos. A gente está na rua ocupando um direito que é nosso pela Constituição. Estamos seguindo eles desde o Teatro Municipal e agora eles estão chegando na Praça da República. Uma estimativa de quantas pessoas tem aqui? Eu acho seguramente mais de 6 mil pessoas hoje. E para onde que eles estão indo? Nós estamos indo para a Praça Roosevelt. Que é um movimento político, né? Em que a gente tem uma pauta justa, não só para os estudantes, mas para os trabalhadores, né? E juntos a gente vai derrubar essa tarifa. Na medida que nós assistimos impassivos, sem nenhuma reação, a todos os escândalos que têm sido cometidos em todas as instâncias, nós, de uma certa forma, até estamos sendo coniventes com esta ação, né? Eu tenho para mim que todos os grandes pacifistas foram grandes revolucionários que se manifestaram contra, ou melhor, que se manifestaram a favor do amor. Isso é uma beleza, isso é uma coisa excelente, um sinal de politização, de luta pelos direitos. Se isso acontecesse mais vezes, realmente o país seria outro. O ato não tem caráter violento, a gente não quer destruir a cidade, a gente quer revogar a passagem em São Paulo. E a gente nota que o vandalismo é de um pequeno grupo que não tem, de maneira nenhuma legitimidade. Como que vocês estão pensando em conter a manifestação? Não, nós vamos acompanhá-los até onde eles pediram, que é subir a Consolação. Quer subir a Consolação, nós vamos com eles. Tranquilo, sem problema. Então só vão acompanhar, não tem uma forma de repressão? Absolutamente, isso aqui é repressão. Estamos dando todas as garantias para eles, tá certo? Movimento pacífico, Polícia Militar pacífica. Parece que ambas as partes estão de acordo para que a manifestação continue sem violência. Acabaram de soltar algumas bombas de efeito moral lá. Ali na Maria Antônia. O comando da operação fez um acordo com a liderança que eu também não sei quem é e nem quero saber. E eles falaram que parariam na Roosevelt. Esse era o acordo. Mas não foi cumprido. Quando a pessoa recebe um estímulo
e por algum momento ela já parte para o instinto e o instinto é de agressão, isso significa que ela está ainda nas primeiras fases de aprendizado da sua resposta afetiva. Depois da polícia jogar bomba de gás, bomba de efeito moral, bala de borracha, cacetada, você com dor, sufocando e impotente para revidar na polícia, que é isso que a maioria tem vontade de fazer quando apanha injustamente, alguns acabam desesperadamente quebrando o que vê na frente porque é uma forma de reagir a isso. Somos contra a depredação. Inclusive, nós fizemos uma ação na primeira manifestação expressando isso. Fomos muito criticados, inclusive foi publicada uma foto minha na página do UOL, onde eu estava levantando uma lixeira e eles colocaram a foto com uma legenda falando que eu estava derrubando a lixeira. Quando as pessoas conseguem controlar o impulso da raiva e, portanto, o impulso da agressividade, conseguem negociar, então a gente diz que essa pessoa está, entre aspas, mas mais civilizada, vamos dizer assim. Então faz parte do aprendizado do ser humano passar por todas essas fases. Agora, o clima é de pânico aqui. Meu Deus, meu Deus. Cadê a... Ai, acabou de... Gil, toma cuidado. Os manifestantes estão jogando lixeira contra os policiais. A gente tá bem no embate, vem. Ai, ai, ai. E a gente acabou de ser atingido por uma pedra. O que aconteceu agora que você tá usando essa máscara? Máscara de gás, tem que ir com o gás aí da polícia aí, ó. Vocês não querem violência, né? Tava em paz. Tava conversando com o coronel, eles começaram. Não a violência a gente é recebido que saiu. Isso começou porque eles começaram. E isso não vai terminar hoje. Isso vai se estender por muitos outros dias. E isso vai ser estopim, porque depois vai começar a protestar contra a saúde, educação, saneamento básico e tudo, cara. Isso aqui é um começo. Se a gente levar em consideração que o Chico Xavier nos fala, né, que para cada brasileiro a gente tem em torno de 8 obsessores, numa multidão eu fico imaginando multiplicar por 8. Né? E os ânimos serem muito diferentes. E ainda por cima, intenções do sentido assim, de obsessores querendo que você parta para a violência para que as pessoas batam em você porque ele não gosta de você. E vice-versa. A diversidade de situações nos bastidores espirituais são tão grandes que a gente nem imagina. Na medida que eu vou para uma manifestação como essa, faço uma prece antes de sair de casa, por exemplo, eu já começo a entrar em sintonia com aqueles espíritos que querem aproveitar um evento como esse para dar uma mensagem, para tentar mostrar que é possível a modificação da sociedade. Agora, na medida que eu saio de casa para quebrar, para badernar, para causar a desordem, é com essas entidades que eu vou me aliciar mentalmente e aí nós vemos tudo isso que está acontecendo. Os jornalistas estão todos escondidos aqui atrás do ônibus, com medo. Nossa. Ó, eu preciso de um vinagre. Ai. Mas aí registra aí, ó. Quem começou aí agora nessa pessoa, os caras. Meu olho tá ardendo. Sorte que os manifestantes deram vinagre pra gente. Que parece que contém um pouco dos efeitos da bomba. Se o governante dá uma ordem, o comandante da força militar tem que cumprir. O tenente passa para o sargento chega para o soldado e fala, ó, atira a bomba de gás lacrimogêneo. Aí o soldado olha, porque o soldado não é burro. Ele também é gente, ele também tem família, ele também tem filhos, né? E ele vai falar, mas são mães saindo do colégio, né? Aí ele pergunta, sargento, é essa a ordem? Que pergunta para o tenente, é essa a ordem? Ele falou, é essa a ordem. Aí volta, um olha para o outro e fala, então tá bom. Né? Porque se ele não fizer, ele vai para a corte marcial. Marcial é de militar, né? De não ter cumprido uma ordem, é grave não cumprir uma ordem no meio militar. Está bem no meio do conflito, que é o cruzamento da Consolação com a Maria Antônia. E é aqui que os policiais estão impedindo que o movimento ele continue até a Avenida Paulista. Gil! Nossa, a polícia acabou de soltar uma bomba do lado da gente sem motivo nenhum. O que ia acontecer? Quem ia fazer alguma coisa ali? Nada. Mano, já era, já dispersaram todo mundo e ainda atacaram bomba. Alguns policiais militares estão agindo com violência, né? Desmedida, violência sempre desmedida, mas a maior violência, sem dúvida nenhuma, vem dos poderes legislativo, executivo e judiciário quando não cumprem
verdadeiramente aquilo que é servir à nação e ao próximo. E no cruzamento da José Eusébio com a Consolação, acontece mais um encontro entre os manifestantes e a polícia. E os manifestantes continuam pedindo paz. Sem violência! Sem violência! Sem violência! A emoção coletiva ela é extremamente poderosa, né? Ela contamina, ela faz você realmente se sentir parte daquela multidão. Então, ela acaba dando voz, à sua voz, digamos assim. Então, ela conclama, ela entusiasma, ela apoia, ela assiste você naquilo que você talvez sozinho não falaria ou não faria. Gandhi, ele chegou a cancelar greves ou manifestações quando ele percebia que a violência seria desmedida. Parte dos manifestantes, eles já dispersaram daqui da Rua Consolação e a gente pode ver o que sobrou. Ó. Tem vidro quebrado aqui dentro desse ônibus e aqui dentro a gente vê o que quebrou, que é uma pedra. Tô gritando de lá de baixo até aqui em cima para os policiais, vocês são igual a gente. São pessoas que têm coração, têm sentimento, têm família. E alguns deles podem também estar de mau humor, estar de mau gosto e cometer excessos. E isso, na hora, o tenente tem que tomar conta e afastar. 4 horas depois do início da manifestação, a tropa de choque e os manifestantes chegam até a Paulista e agora parece que vai acontecer um novo confronto. Ô, não puxa o cabelo da menina não! Pra quê? Você tá machucando ela! Essa é uma menina! A gente não deve nunca esquecer que só não tem nuvem de perturbadores à nossa volta, né? Tem céus inteiros de anjos também pronto para te atender se você fizer 1 miligundo de concentração. Miligundo nem existe, mas é 1 minutinho de prece e você entrar em concentração com Deus, que você consegue manter a serenidade, manter a paz, não entrar no movimento de massa, de oba-oba ou vamos lá e quebra-quebra, você consegue reter isso. Então existe também, se existem perturbadores de plantão no plano espiritual, também existe o bem que nunca saiu de serviço. Eles não estão de plantão, eles nunca saíram de serviço. Eu tentei entrar com uma rua vazia e tomei um tiro. Nossa senhora, isso deve estar doendo bastante. Não, doendo não, tá dormente bastante. Ah, é? Dá pra sentir a pele dura. E você chegou a atacar os policiais? Não, eu estava só no meio, só indo junto. Aí começou a fechar uma parte e eu pensei em sair. Quando eu fui sair, eles estavam vindo também, eles mandaram a gente voltar. Só que quando a gente tava voltando, tinha mais... Tava fechado, não tinha pra onde ir. A gente entrou numa rua, tentei entrar numa rua vazia, que não tinha ninguém. Quando eu tava entrando, o cara me mirou e me deu um tiro.